Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, o seu professor de Filosofia e Sociologia, e hoje eu vos trago um tema de Sociologia, o tema Cultura e Diversidade, tema aí que cai bastante em nossos vestibulares. É importante ressaltar que quando a gente fala de cultura e diversidade voltada para os vestibulares, vocês não precisam ficar decorando os aspectos culturais de cada uma das civilizações. Essa aula aqui ela vai ser voltada para explicar os principais conceitos que estão englobados no universo da cultura. Então, vamos entender passo a passo. Vamos comigo. Para início de conversa, a gente precisa ter uma definição, a gente precisa entender a diferença da cultura na visão do senso comum e na cultura na visão da sociologia. Quando eu digo do senso comum, eu me refiro ao que a gente costuma ouvir muito do dia a dia, o que as pessoas tendem a considerar como verdade acerca do conceito, que aqui no caso a gente está falando sobre cultura. Eu aposto que a maioria de vocês já ouviu muito alguém falar que pessoa tal é muito culta, aquele cara tem muita cultura, aquela outra pessoa não tem muita cultura, ou te chamarem de sem cultura, ou dizer que você tem muita cultura. Isso é a visão da cultura no senso comum. Mas esse não é o conceito que a gente vem tratar aqui. Essa cultura do senso comum, que eu acabei de exemplificar para vocês, é o que a gente costuma chamar de erudita. É a cultura erudita, que é aquela que a pessoa adquire através de conhecimento, de livros, de filmes, viagens e afins. Já a cultura, na visão da sociologia, ela é um conjunto de valores, hábitos e costumes que unem as pessoas em uma sociedade, e ela é construída historicamente. É importante ressaltar essa construção histórica. Para a antropologia, a cultura é todo e qualquer elemento da vida humana que não seja natural, que não é da nossa constituição física. Ou seja, você respirar não é cultura, porque é algo da sua constituição física, mas, por exemplo, o desenvolvimento da escrita, as artes, a música, tudo isso que é desenvolvido historicamente dentro de um país e passado de uma geração para outra, se trata de cultura. E, além disso, é importante ressaltar, ainda que sobre essa construção histórica, é que, por ser construída historicamente, ela está sempre se modificando. E toda sociedade tem cultura. Toda sociedade, independente do quão simples ela seja, ela tem cultura. Então, quando alguém diz que fulano de tal é sem cultura, essa pessoa está errada, porque todos nós, todas as pessoas que estão inseridas numa sociedade têm cultura. Pode não ser lá uma pessoa culta no sentido erudita da palavra, mas a pessoa sim tem cultura. Vamos em frente para entender alguns conceitinhos que estão relacionados a isso. Primeiramente, o que seria aculturação? Por conta desse prefixo a em aculturação, a gente tende a pensar que se trata da ausência de cultura, porque a gente sempre aprendeu que esse prefixo a representa a ausência ou a negação de algum elemento. Por exemplo, um indivíduo anormal é um indivíduo que não é normal. Mas quando a gente se trata de cultura, esse conceito muda. A aculturação é a mudança resultante do contato de duas ou mais culturas. Como assim, Danilo? A partir do momento em que uma sociedade começa a ter um contato direto, um contato forte com outras culturas, ela passa a ter um processo de modificação da sua própria. E um exemplo claro disso é o nosso país, é o Brasil. Porque na formação histórica do Brasil teve diversos, dezenas de países que deixaram seu legado cultural aqui. Nós temos herança das culturas de matriz africana, nós temos herança dos povos indígenas, nós temos herança de uma série de países da Europa e até países asiáticos. Então, ocorre esse processo da aculturação, da modificação da cultura local no decorrer do tempo por conta do contato com outras culturas. Uma característica
da aculturação também, é como se houvesse a ausência de uma única cultura predominante. Se você parar para pensar, não tem no Brasil uma comida, bebida, festa típica a nível nacional, algo que é amplamente tido como algo local. Se a gente pensar acerca do carnaval, por exemplo, o carnaval ele é comemorado em todo o país, mas em uma região pode não ser comemorado da mesma forma que é comemorado em outra. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a questão do samba, nós temos as escolas de samba que passam. Já no Nordeste, nós vemos alguns estados, ali, Pernambuco, por exemplo, com frevo, com festividade de bonecos. Então, é uma festa a título nacional, mas que possui elementos culturais diferentes, porque o Brasil é um país muito diverso e teve um amplo processo de aculturação no decorrer da sua história. O outro conceito que eu venho trazer aqui para vocês é a diversidade, que está muito próximo do conceito de aculturação, que a diversidade é justamente a existência de diferentes elementos culturais no mesmo espaço. Como o Brasil ele foi colonizado por muitos países diferentes, como ele foi composto por muitas sociedades, por muitos traços culturais, hoje a cultura do Brasil é muito, muito diversa. E essa diversidade, como está aqui dizendo, é a existência de muitos elementos culturais. Um exemplo que eu posso trazer para vocês sobre diversidade, um exemplo muito simples, muito próximo da gente, é a questão do sotaque. Por exemplo, o meu sotaque ele é chiado, porque eu sou do norte, eu sou amapaense. Lá nós temos esse sotaque decorrente da colonização, principalmente francesa, majoritariamente francesa. Já em outros estados, como São Paulo, já tem umas fala meio enrolada no R, tipo porta, porteira. É, então, em espaços de uma região para outra, você já vê que tem a existência de elementos culturais muito diversos. As comidas que são consideradas típicas lá no meu estado são muito diferentes das comidas consideradas típicas no Ceará, são muito diferentes das comidas consideradas típicas lá no Rio Grande do Sul. Então, cada um desses elementos culturais, quando em conjunto, eles formam essa diversidade. É importante ressaltar que diversidade é diferente de multiculturalismo. A diversidade, ela se trata da existência de diferentes elementos culturais no mesmo espaço. Já o multiculturalismo é mais de uma cultura que consegue coexistir e estabelecer relação. Como assim, Danilo? É, eu posso dizer para vocês que hoje existe o multiculturalismo com a cultura norte-americana, por exemplo, porque a gente coexiste com eles. Eles não estão necessariamente incluídos aqui no nosso território, mas a gente coexiste e a gente estabelece relações com eles. Durante o ano, a gente espera quando vai ter lançamento de novos filmes que são produzidos lá dentro dos Estados Unidos, lá na América do Norte. Nós esperamos o lançamento de novos álbuns de músicas e isso é, é estabelecimento de relação entre a nossa cultura e a cultura externa. E isso é diferente da diversidade. A diversidade é dentro do mesmo espaço, o multiculturalismo são culturas diferentes em espaços diferentes, mas que estabelecem relação. O próximo conceito é o de identidade. A identidade é a união dos valores entre os membros de uma sociedade. E quando a gente fala que é os membros de uma sociedade, a gente diz a maioria. É, como é assim a união dos valores? Aqui para o Ceará, onde a gente está vivendo no momento, tem o hábito de fazer a vaia cearense. Quem é cearense vai saber do que se trata. E isso gera o sentimento de identidade, porque são pessoas daqui que praticam esse mesmo elemento, que praticam esse mesmo hábito, que cultuam esse mesmo elemento. As danças praticadas em algum estado, as comidas que são desenvolvidas num determinado local, gera essa identidade dentro daquele povo. É um elemento forte que faz as pessoas se identificarem com o local que elas vivem. Então, eu coloquei aqui que se trata da maioria, porque, obviamente, pode acontecer
de você não se identificar com os traços culturais do estado que você vive. Isso é normal. Mas quando a maioria, quando a esmagadora maioria de um contexto cultural se identifica com aqueles valores, a gente pode dizer que se trata de algo que se refere à identidade deles. Agora, o próximo conceito, e que cai muito, gente, isso cai muito, é o de patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Fica mais fácil de definir quando a gente divide o patrimônio cultural nas suas categorias que existem. O patrimônio cultural ele é dividido em material e imaterial. Quando a gente está falando de patrimônio, é algo que pertence àquela cultura, é algo forte daquela cultura que se tornou patrimônio. E essa divisão de material e imaterial normalmente é o que cai nos vestibulares. O que seria o patrimônio imaterial? São os monumentos, prédios, documentos, quadros, paisagens, tudo aquilo que é palpável para você. Você pode dizer que um patrimônio material é todo aquele patrimônio que você consegue chegar lá e abraçar. Já o patrimônio imaterial, eles são as músicas, as habilidades, as danças, são aqueles que não são palpáveis, aqueles que você não consegue abraçar. A gente pode dizer que você consegue abraçar uma igreja, você consegue abraçar o Cristo Redentor, mas, por exemplo, você não consegue abraçar o frevo, você não consegue abraçar o samba, você no máximo consegue abraçar o sambista, mas você não consegue abraçar a dança samba. E isso acontece porque é um patrimônio cultural imaterial. E aqui, as habilidades é um ponto muito importante de ser ressaltado, porque elas são consideradas patrimônio imaterial. Como assim as habilidades? O método de produção de alguma coisa, quando é um traço forte de determinada cultura, ele é tido como um patrimônio cultural imaterial. Isso já caiu no Enem, que tinha uma questão lá que as pessoas eram retratadas algumas mulheres que estavam fazendo cestas, estavam fazendo um processo artesanal. E tinha outras imagens, né? E a questão estava pedindo justamente para você assinalar o que se tratava de patrimônio cultural e imaterial. Muita gente errou porque, pelo fato das mulheres estarem fazendo cestas, estarem fazendo algo palpável, achavam que aquilo se tratava de patrimônio cultural material, mas não, estava se referindo à habilidade de fazer aquela cesta. Lá no meu estado, nós temos a produção de farinha de tapioca, é, a farinha de mandioca também. Em Minas tem a produção do queijo Minas. É claro que isso acontece já em escala industrial, mas a forma artesanal de se fazer, essas habilidades que são transmitidas culturalmente, que são passadas de uma geração para outra, elas são tidas como habilidades, elas são patrimônios culturais e materiais. E aqui, dois exemplos para vocês fixarem. O primeiro é uma igreja lá de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ela se trata de um patrimônio cultural material, porque é algo físico, é um monumento tombado como patrimônio. E aqui a nossa querida capoeira, que é patrimônio cultural imaterial, porque ela se trata de uma dança. Não só uma dança, como uma luta. Agora, para finalizar, nós temos dois conceitinhos muito importantes sobre o estudo da cultura. Existem essas duas vertentes dentro da cultura, que é o etnocentrismo e o relativismo cultural. O que seria isso? O etnocentrismo é colocar a sua cultura acima das outras. Isso é um processo que aconteceu muito durante a colonização, por exemplo. Os europeus chegaram aqui e, por ter essa visão de que a cultura deles é superior à dos outros, a cultura deles é a correta, eles tentaram impor aos índios o que para eles era o que era o certo. Esse pensamento,
do etnocentrismo, ele causa estranhamento ao entrar em contato com outras culturas e até conflitos. E ainda sobre os índios, por exemplo, esse pensamento do etnocentrismo, ele ajudou, ele auxiliou no processo de criação de preconceito contra esses. Como assim os preconceitos? Porque os índios eles tinham um certo método de trabalho. Eles trabalhavam em conjunto, eles trabalhavam por conta do bem comum. Quando precisava se alimentar, eles iam lá em conjunto e caçavam. Depois disso, voltavam para a aldeia, fazia suas atividades normal e ok. Já os portugueses eles já tinham uma visão de trabalho diferente. E quando os índios se mostraram indispostos a aceitar essa imposição europeia, foram criados alguns estereótipos. Daí que veio aquele papo de que índio é preguiçoso, mas na verdade é porque a cultura dos índios era diferente daquilo que os portugueses estavam querendo enfiar a goela abaixo. E o relativismo cultural, que é a segunda vertente, é justamente um contraponto ao etnocentrismo. No relativismo cultural, você busca entender que tudo é uma questão de olhar sobre o ponto de vista de cada cultura. E isso é, gera um sentimento de compreensão entre uma cultura e outra. Quando você entra em contato com outra cultura, assim como no etnocentrismo, perdão, você continua tendo aquele estranhamento, mas é diferente. Ao invés de você estranhar a cultura do outro e achar que ela está errada, gera um estranhamento e você estranha também a sua própria cultura. Você reflete acerca de por que você faz dessa forma e por que que as pessoas daquela outra cultura fazem de uma forma diferente. Tem esse estranhamento e isso te leva a tentar entender a cultura alheia, isso te coloca no lugar do outro. O relativismo cultural é justamente essa ferramenta que vem nos separar desse pensamento etnocentrista, que é um pensamento retrógrado, que gera conflitos e que gera estereótipos. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela sua atenção. Já deixa um like aí, se inscreve, manda para os colegas que estão estudando também. Tudo de bom para vocês. Bons estudos!